about us, streams about. Depois de 2 livros de youtubers, a gente vai ver um videozinho um pouquinho mais light, eu imagino. Bom, num canal que eu nunca vi antes, que é até que bem pequeno, Laura Mouras, 900 inscritos, só dá os 100 vídeos aqui. Summon Night, Swordscraft Story, subestimado, porém e muito bom. Eu citei esse jogo em algum dos vídeos passados que eu gravei hoje. E, mano, é um dos meus jogos favoritos, sem dúvida nenhuma, cara. Principalmente o 1. O Swordcraft Story 1 é um dos meus jogos favoritos, sem sombra de dúvidas. É muito bom esse jogo. Vamos ver o que o Laura, ou a Laura, eu não sei dizer. O que Laura tem a dizer sobre isso. Summon Night Swordcraft Story. Eu Uhum. tava dando uma olhada no meu Instagram, Quando de repente uma página de podcast de RPGs que eu sigo, que chama Grinding Cast, por sinal, caso você queira começar a seguir, fez uma postagem falando sobre jogos subestimados. Sim. E nela, tava falando desse jogo. Ele é de Game Boy Advanced, e como eu nunca tinha zerado nada nesse console, eu fiquei com muita vontade de dar uma conferida nesse jogo, Ih, porque peraí, os tela tá sprites pequena. dele me chamaram muita atenção. São extremamente fofinhos e bem feitos. Sim, E sim. foi assim que eu acabei conhecendo um ótimo action RPG, que é curtinho e tem mecânicas interessantes. a franquia Summon Night surgiu no PS1 e ela é desenvolvida pela Flight Plan. Uma empresa japonesa que não tem nenhum jogo muito conhecido, e desenvolveu basicamente só RPGs em todo o tempo de carreira. E a franquia inteira Deixa eu ver. é majoritariamente composta por RPGs em todo Secret Place, Summon Night, Black Matrix. Desse aí eu só conheço Summon Night só. o tempo de carreira. E a franquia inteira é majoritariamente composta por RPGs táticos. Uhum. O jogo que a gente vai falar aqui em Que eu não gosto muito, específico infelizmente. é um action RPG, o que significa que é um RPG com combate em tempo real e não por turnos. E ele foi publicado pela Atlus. Sim, cara espectador, a mesma empresa do Persona. A história aqui é bem autoexplicativa. Você é filha, ou filho, dependendo das escolhas que você fizer, de um ferreiro Que morreu há um tempo atrás. E isso é dito bem no comecinho do jogo, então não se preocupa com spoilers nessa review. Uma coisa interessante, eu não sei se você vai falar disso. Que é o seguinte. Tá vendo esse bichinho verde do lado dele ali? É o summon dele, né? E tal. Eu esqueci o nome exatamente desse tipo de bicho aí. Mas enfim, é um bicho summonado que ele tem. Que o personagem tem. Só pode escolher um só, no caso. E tem, eu acho que no primeiro tem 4 ou 5 pra você escolher. Só que você não vê, tipo assim, escolhe entre esses aqui. Não. Ele te faz perguntas. E baseado nessas perguntas, ele escolhe o melhor pra você. Igual, por exemplo, o Pokémon Mystery Dungeon, que ele faz perguntas e aí ele escolhe qual que é o melhor Pokémon pra você. Mesmo jeito, isso eu achei muito interessante. São só 3 perguntinhas, mas é o suficiente pra ele escolher pra você. Um grande ferreiro, o melhor da cidade. E para honrá-lo, você quer se tornar um grande ferreiro Grande também, Racing. porque filho de peixe, peixinho é. É isso aí. A cidade que o jogo se passa está fazendo um torneio, onde o vencedor vai se tornar o melhor ferreiro. Então nos ingressamos nele e a nossa saga começa. Isso aqui é um RPG, um gênero que na maioria das vezes o chefe final é um deus com o triplo do seu tamanho. Então é claro que a história começa rapidamente escalando. Quê? O chefe final é um Ei, sou eu. Todo pós-final de um JRPG. E simultaneamente eu sou seu pai, e também Deus. Ou talvez eu sou um rei corrupto, ou algum tipo de alien ou alguma meta abstrata, física, ou um conceito de mal. Agora me mate. deus com o triplo do seu tamanho. Então é claro que a história começa a rapidamente escalar. E as Sim. coisas vão começando a ficar mais sérias do que simplesmente ganhar um torneio. O loop de gameplay é bem simples. O jogo é separado em dias e temos 12 deles. E seu objetivo quase sempre se resume em ir para um labirinto, obter recursos para fazer Sim. uma arma nova e, consequentemente, Olha competir esse batalha, no torneio velho. depois com ela. Ele tem um sistema de crafting de armas que é muito interessante. Sim. Jogando o jogo normalmente, Ih, nós cuidado. obtemos técnicas, que servem como as receitas para cada arma. Sim. Aí você vê os materiais que precisa, farma e tcharam! Arma nova. Queria mencionar inclusive que apesar de o jogo ter um sistema de durabilidade de arma, você não precisa fazer ela novamente se ela quebrar no combate. Na próxima vez que você for usar, ainda vai estar inteirinha. O sistema de combate do jogo é também Se não me engano, o sistema de durabilidade dele é o quanto de durabilidade que você pode usar
na batalha. E é interessante também que ele tem muita variedade de arma, assim, não tanta variedade, que tem eu acho que 5 tipos, né? Tem, perdão, tem espada, lança, machado, punhos, né, de soqueiras, punhos e tinha um outro, qual que era? Cadê? Jogando o jogo normalmente, nós obtemos técnicas, que servem como E drill, isso, drill. Desses aí, o meu favorito são espadas e drills, incrivelmente. O drill é como se fosse a soqueira, só que ela dá muitos ataques consecutivos, sabe? É... Tipo o Knuckle, né? E aí, você pode equipar. Eu não lembro quantas armas você pode equipar exatamente por batalha. Eu acho que é 3 ou 4. E você pode trocar no meio da batalha. Sabe? No meio da batalha você pode trocar as armas. Quando você tá usando, tipo assim, poxa, você tá lutando com o bicho que é melhor usar espada. Aí chegou um que é melhor usar machado. Você troca pro machado e vai pro machado, nada nele mesmo. umas receitas para cada arma. Aí o. Cadê? Aqui, ó. Essa batalha ali, ó. Cadê? Ah, eu acho que era o L. O L trocava arma, ou era alguma coisa assim. E o. É sempre interessante você correr atrás do inimigo pra poder meter um crítico de backstab. Mas enfim, o que eu ia falar? O sistema de movimentação do jogo é muito bom. Sério, o sistema de movimentação do jogo funciona muito bem. Você aperta 2 vezes pro lado pra correr e tal, você dá uns pulinhos assim. Ele dá a impressão de que é meio pesadinho o personagem, mas você se acostuma muito rápido. Vou usar, ainda vai estar inteirinha. O sistema de combate do jogo é também muito interessante. Quando entramos em algum, o jogo sai da câmera top-down e passa a ser 2D, onde podemos bater nos inimigos, usar magias, defender e desviar das porradas. Ao defender, você reduz o dano tomado, e se apertar o botão de defesa na exata hora que o inimigo ataca, consegue bloquear completamente o dano. Se Mas você perde meu durabilidade na arma. ou seja, os que gostam mais de desviar ao invés de dar um parry, você também pode. Além do pulo para eu escapar, upava a velocidade do você máximo. pode correr apertando 2 vezes para alguma direção. Existe também a possibilidade de fugir do combate caso você esteja no limite da tela e continue andando. Sim. Mas eu realmente não recomendo abusar dessa função, porque se você fugir de muitos combates, vai ficar underleveled e aí vai ter que grindar. Falando em grindar, eu queria mencionar que não é um jogo que tem tanto grind assim. É claro que se você ficar preso em alguma luta de chefe, é inevitável que você precise matar alguns inimigos e melhorar seu nível. Mas caso não, pode só ir jogando normalmente e não enfrentará muito problema. E aproveitando que eu falei de chefes, deixa eu explicar um pouco mais eles. Existem 2 tipos de luta, sendo elas contra um humano e contra alguma criatura. Sim. Essas sim são lutas verdadeiramente mais complicadas. E elas funcionam um pouco diferente. Quando estamos lutando contra um humano, temos 2 opções para ganharmos, que é ou fazer a arma do oponente quebrar, ou quebrar ele em si na porrada. Caso você quebre a arma, você ganha a receita de como fazer ela. Sim. Então se você tá apanhando muito para um chefe e queria a arma dele, tente ganhar dele desse jeito. É bem provável que em toda luta você acabe dando um dano muito grande na vida, já que o atributo de defesa dos humanos não é tão alto. Mas quando o assunto é criaturas, elas sim são a parte difícil do jogo. Cada chefe terá sua paterna de ataque e uma mecânica exclusiva. A vida deles é bem maior que um oponente humano, e você vai ter que abusar das magias para conseguir derrotá-los. Com certeza. Toda dungeon do jogo tem random encounters. Sim, aquela mecânica maravilhosa que tem em todo RPG. Onde você está andando no calabouço e de repente, bam, inimigos. Então se você é o tipo de pessoa que se sente irritada com isso e não acha uma mecânica muito atraente, recomendaria ficar longe. A durabilidade das armas é outra coisa que vale mencionar aqui também. Você pode ficar equipado com 3 delas, com exceção de quando você está no torneio. E quando uma quebra, você não pode usá-la até o combate que você se encontra terminar. Então tenha sempre outras. Existem... E no último recurso, se todas as suas armas quebrarem, você pode usar um martelinho de ferreiro que tá dando extremamente baixo, mas é o suficiente para você matar alguém. Vários tipos de arma, sendo alguma delas a lança, a espada, a soqueira e a furadeira. Todas elas funcionam de maneira diferente.
Então, caso você fique com vontade de jogar esse jogo, eu recomendo bastante que experimente ao menos alguma outra que não seja a espada. Sim. A mana funciona de uma forma diferente de todos os RPGs comuns. Aqui, você tem uma determinada quantidade de cristais que pode ser usada em uma batalha só. E cada magia conjurada gasta um deles. Sim. Deixe ele esvaziar e você não consegue mais usar magias até o fim do combate. Quem faz essas magias é a nossa Guardian Beast, que ganhamos no início do jogo. E são criaturas que conjuram as magias e nos auxiliam na jornada inteira. Sim. Existem 4 delas, mas na sua jogatina você só vai pegar uma. Existem 4. Desses aqui eu sempre gostava de pegar ela, não sei porquê. Acho que é porque ela é a mais bonita de todos. Mas eu sempre fiquei interessado em pegar esse aqui. E esse aqui. Esse cara aqui nem tanto. Nunca fiquei tão interessado assim. Não sei se ele é forte. Delas, mas na sua jogatina você só vai pegar uma. No começo do jogo, são feitas algumas perguntas, e dependendo das respostas, o jogo escolhe para você uma das 4. Isso não vai alterar as magias que ganhamos, e é puramente visual. É importante falar também que a besta que te ajuda no jogo é a mesma que ajudava seu pai. Essas magias são uma mão na roda e te auxiliam muito. São coisas como maior defesa, mais dano, magias que dão dano, e a melhor de todas, a que cura seu HP. Quando usamos uma magia, existe alguns segundinhos que temos que ficar parados para conjurar com êxito, e se tomarmos um dano, a magia é cancelada. Os chefes humanos também podem conjurar magia, então tente sempre interferir nesses poucos segundos que você tem. Isso aí. Na história, às vezes vamos ter escolhas, mas elas não são tão importantes assim. A plot do jogo não vai mudar muito. É mais uma questão de como os diversos personagens vão reagir ao que você for falar. Ainda assim, Um jogo bastante eu escolhas. achei legal eles terem colocado. Vale mencionar também que você escolher o protagonista feminino ou masculino vai mudar bastante alguns diálogos. Então, caso você zere uma segunda vez, escolha o gênero oposto para ter uma variada a mais. Sim. Por exemplo, um dos plots que tem com o protagonista masculino é que aquela Guardian Beast que eu falei que sempre pegava lá, ela tem um plot que o nosso pai prometeu pra ela que a gente vai se casar com ela. Existem diversas sidequests que vão dobrar a quantidade de horas que o jogo tem. Então, caso você esteja se divertindo muito com o jogo, não custa nada fazer elas também. A dificuldade do jogo é bem leve. Na moral, os desenhos desse jogo são muito bonitos também, putz. Então eu não diria que elas são obrigatórias, que nem no Borderlands 2, por exemplo. Mas elas te recompensam com armas novas e itens. No final de todos os dias, antes de dormirmos, podemos escolher conversar com alguém que a gente conhece. E isso é algo que não precisava, mas Sim. demonstra muito carinho da equipe de desenvolvimento de construir um mundo com personagens icônicos. Geralmente eles vão conversar sobre algo que estão pensando no dia. Então se por exemplo foi um dia que terminou com alguma personagem chateada, quando você conversar com ela à noite, ela vai conversar sobre como tá chateada. E nossa personagem vai tentar deixar as coisas mais leves para ela. Conversar com alguém à noite não te dá melhorias como itens, e o jogo não tem um sistema de amizade, então conversa com quem você quiser. Essa mecânica me lembrou um pouco Social Links do Persona, e é um jeito legal de dar um intervalo entre as batalhas. Algo que me incomodou um pouco no jogo e eu considero um aspecto negativo é que o jogo muitas vezes fala pra gente ir em algum lugar e não dá muito contexto, e a gente tem que explorar a cidade inteira pra descobrir pra onde ir. Isso é bem Meu chato senso mesmo. de direção, de forma geral, é horrível. Às vezes eu tô explorando a dungeon e sou interrompida por um combate, e quando eu volto, começo a ir pro lugar de onde eu vim. Então me incomoda muito o fato de eu ter que explorar a cidade. Mas se você é fã desse tipo de coisa, onde você é largado um pouco pelo jogo e tem que se virar, não vai te incomodar. Mas se você for que nem eu, vai ter que olhar algumas partes no YouTube se não quiser ficar indo na casa de todo mundo e conversando. Eu sei que muitos RPGs são dessa forma, mas eu achei importante mencionar na análise. Os gráficos aqui me chamaram muita atenção. Porque eu não esperava que eles seriam tão bonitos. Confesso que eu subestimei um pouco a habilidade do Game Boy Advance de ter sprites tão lindos. Pois é, filho. Todos os personagens são muito bem desenhados, e eles têm várias expressões faciais que mudam conforme o que a pessoa estiver falando. E com certeza você vai achar uma fofura os diversos personagens falando algo com você. Ele tem um estilo de arte que lembra animes, então se é algo que você gosta, vai se sentir em casa.
É realmente um jogo de GBA muito bonito, com uma ótima paleta de cores. Com certeza. A trilha sonora é muito boa, e ela funciona como quase todos os RPGs funcionam. Tem uma trilha para momentos tensos, uma trilha para quando você está na cidade, uma trilha para os momentos tristes e por aí vai. Na época que eu comecei a jogar o Summon Night, eu já tava muito... Caraca. Eu já tava naquele negócio de só jogar coisa ouvindo música ou vendo vídeo, sabe? Então eu nunca prestei atenção na trilha sonora dele. O jogo tem uma duração de 16 horas, que é meio que muito pouco pro padrão de tempo que os RPGs demoram. Então é bem provável que você não enjoe dela. Ela é composta por chiptune, que é resumidamente música de videogame, e ela faz seu trabalho, deixando a ambientação no ponto. Swordcraft Story é um spin-off da série Summon Night, o que significa que ele funciona de forma diferente dos outros jogos da franquia. Já que Summon Night é um RPG tático. Caso você gostou dessa gameplay em específico, eu recomendaria você jogar o Swordcraft Story 2, que é a mesma coisa, e o 3, chamado Craft Sword Monogatari Hajimari no Ishi, que só foi lançado no Japão. Infelizmente. E caso você queira jogar... Nossa, tinha uma galera que tava traduzindo o 3 e acabou não dando, não sei porquê. Mas eu fiquei muito interessado por jogar o 3, ele parece ser muito bom. O problema é que eu não vou entender nada da história, eu queria entender a história. O 2... O 2, cara, eu acho ele bem interessante também. Apesar do 1 ter marcado mais, o 2 eu acho bem mais interessante porque ele tem um mapa muito maior pra você explorar, sabe? Ele tem muito mais áreas que você pode explorar. E isso eu acho interessante. O 3 eu já não sei. Mas aparentemente o 3 tem arco. Hajimari no Ishi, que só foi lançado no Japão. E caso você queira jogar, terá que usar a ferramenta de tradução do RetroArch. A situação O RetroArch tem isso? atual da franquia é que ela tá meio morta. A última coisa que foi lançada foi o Summon Night 6, em 2016. Então fica o mistério de quando ela vai voltar. Dito isso, Swordcraft Story é um ótimo RPG de ação, com uma história muito interessante, um loop de gameplay que não enjoa rápido, gráficos bonitos e no geral é uma boa experiência. Eu daria um leve 8 de 10, o jogo é genuinamente muito insano. Muito obrigado por ter acompanhado. No 1, deixa eu ver, no 1 eu daria nota de... Eu daria nota de 8, porque apesar de eu gostar pra caramba, pelo fato de não ter tantas áreas assim, além da dungeon pra explorar, a cidade pode ser um pouco chata às vezes. Ainda mais considerando que a cidade tem muitas... Caraca. Tem muitas cores mortas, sabe? Então às vezes pode cansar um pouco os olhos ficar nela muito tempo. O 2, ele já corrige um pouco isso com cores muito mais vivas, florestas mais claras. A cidade mesmo é uma cidade meio que no céu, então tem muito tom de azul, tem muito tom de verde, esse tipo de coisa, sabe? Então eu acho ele um pouco mais interessante por causa disso. Até aqui, manda pra um amigo, o 3, eu não sei. Apresenta o jogo pra mais... Pelo menos até onde eu joguei do 3, ele tinha uns tons muito mais alaranjados. Gente, deixa o like, se inscreva e fica bem até o próximo vídeo. Bom. Foi isso. Laura Mouras falando de Summon Night. Peraí. Tá tocando? Tá tocando. Achei que eu não tava ouvindo o lo-fi, mas tanto faz. Enfim, é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal da Laura Mouras, eu não sei. Não sei como chamar. Se inscreve no canal Laura Mouras, melhor, pronto. Se você quiser, pode virar membro do canal. Tem algumas coisinhas pra você ver. E aí, é isso. Tchau, tchau.